Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro podcast da T4Ecast. Estamos aqui com um grupo seleto, importante para a nossa empresa. Vou começar aqui apresentando o Kaique. Opa, prazer pessoal, eu sou o Kaique, sou responsável por todo o time de produto aqui na T4E, onde faz os produtos chegarem até os clientes. Estamos também com ele, o brabo do comercial, Leonardo. Olá. Prazer pessoal, sou o Leonardo, eu cuido de toda a fonte de receita aqui da nossa empresa. E aquele especialista da área de tecnologia, Caio. Boa, fala pessoal, beleza? Eu sou aqui no T4, eu sou responsável por parte de tecnologia, engenharia, IA, tudo que é voltado para desenvolvimento, aqui eu tomo conta. E hoje vamos abordar como foi criada a empresa, como que aconteceu para chegar nesse patamar, nessa grandeza que agora a T4E está seguindo. Qual dor, qual problema a T4 resolveu na sua criação? Eu acho que o ponto principal da T4 em termos de solução de problema mesmo é a questão de desenvolvimento de tecnologia personalizada para qualquer nicho ou negócio. Tá? Eu acho que essa é a principal dor que tinha. Antigamente, muitas das tecnologias eram muito nichadas, né? Então, ou você moldava o seu negócio à tecnologia ou não funcionava. Nossa premissa foi de moldar a tecnologia para os negócios. Eu acho que essa é uma das principais dores que a T4 resolveu e resolve ainda hoje. Leonardo, e qual decisão vocês tomaram que se não tivesse tomado naquele momento, a T4E não existiria? Não existiria, né? Eu acho que teve uma decisão que foi muito importante para nós, que foi de unir duas empresas, né? A T4 ela nasceu da junção de duas empresas, onde eram dois sócios separados, com dois CNPJs separados, e chegou um momento oportuno que a gente tomou a decisão difícil de largar tudo de ambos os lados e juntar em uma coisa só. E sem isso, a T4 não estaria aqui hoje. E você, Kaique? Me fala qual decisão vocês tomaram de errado no começo, que hoje não repetiria. Eu diria que nem foi tanto errado, mas foi o início ali, que a gente assumia aquele papel de estar por debaixo atrás das cortinas, né? E a gente fornecia a tecnologia, entregava soluções para os clientes, porém a gente não aparecia, né? Então, a gente tinha um número pequeno de clientes, se for olhar bem, só que a gente não conseguia escalar além daquilo, porque a gente estava limitado a ser aquele braço de tecnologia. Então, uma vez que a gente começou a se tratar como mais um parceiro e estar junto da operação do cliente, foi a virada de chave onde a gente realmente mudou e virou a T4 que é hoje. Nesse mercado, né, que tá cheio de soluções prontas, tecnologia avançando, aí todo mundo fazendo uma soluçãozinha, o que de fato faz um cliente escolher por um software personalizado? Eu acho que a principal dor, acho que já expliquei em alguns momentos, é a questão da tecnologia se moldar ao negócio e não ao contrário. Tá? Eu acho que a maior dor que tem hoje no mercado é essa, realmente, e a T4 vem para solucionar isso. E, além disso, trazer uma visão de negócio para tecnologia e vice-versa. Então, hoje a gente tem um time multidisciplinar ali, uma equipe muito boa que entende muito de negócio além de tecnologia. Eu acho que é uma das coisas mais importantes ali em termos de fazer fit de tecnologia com o negócio. Acho que isso é o mais interessante da T4 como empresa. Leonardo, um software personalizado, o que realmente significa? Software personalizado. A palavra já é subjetiva, né? É personalizado de fato, mas ele vai um pouquinho além, né? Hoje, muitas empresas utilizam soluções que já existem no mercado, que são fixas, que são travadas, e a gente vem quebrando esse paradigma, né? Trazendo soluções 100% personalizadas ali para as empresas, para os clientes, e de fato criando algo voltado para a operação dele e não fazendo com que a operação dele se adapte a um sistema. Então a gente vem trazendo isso aí como solução personalizável. Em que momento um software pronto começa a dar prejuízo, custar mais caro para o cliente? Acho que o momento que isso mais gera impacto para o cliente, quando ele fica travado na operação dele, ele começa a ter impedimentos de crescer. Então, às vezes, você tem um fluxo bem definido, sua operação funciona legal, só que às vezes chega ali por conta de um detalhe no seu CRM, por exemplo, você não consegue direcionar um lead para um cliente, por exemplo. E aquilo ali faz você gastar tempo, faz você perder a autonomia e te empaca. Então, quando começa a chegar num ponto em que a ferramenta, ela faz você se moldar ela, é o momento que começa a te dar prejuízo, porque você fica preso naquele escopo. Falando agora um pouquinho de código, Caio. O código realmente é o coração do software ou é apenas mito que a galera costuma usar? Eu, como programador, vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado, mas no geral não. Tá? A gente até brinca que código ou tecnologia é ferramenta, não adianta. Sem propósito algum não faz nenhum sentido você desenvolver. Tá? E a ideia de desenvolver por si só é para solucionar um problema. A gente até brinca, né, que o desenvolvedor, o programador, ele é o peão da tecnologia. Ele faz a parte de, teoricamente, braçal da tecnologia para desenvolver as coisas. Mas e pensando em termos de entrega, o software, ele pode ser coadjuvante na maioria dos cenários, tá? Eu acho que a ideia principal é resolver o problema. E isso pode incluir código ou não. Eu acho que a principal questão aí é solucionar o problema, que é o que a T4 faz ou qualquer pessoa de tecnologia deveria fazer. Leonardo, puxando um pouquinho mais para a parte comercial,
Quando de fato um cliente passa de ser apenas um contratante e vira um parceiro de negócio? A gente tem divisões aí, né? O primeiro é o cara que só fechou um negócio ali com a gente e de fato virou um cliente. Ok. Aí a gente começa a desenvolver o projeto desse cara e ao longo do desenvolvimento disso, esse cara vai passando a ser um parceiro. Porque tecnologia a gente fala que não é algo que tem começo, meio e fim. Sempre tem continuidade, é um negócio vivo que a gente precisa dar continuidade no projeto, e é aí que esse cara vira um parceiro da T4. Ele acaba tendo a confiança de ter a gente ali como um braço tecnológico dele e passa anos aí junto com a nossa empresa. E qual o diferencial da T4 na relação com o cliente? Eu acho que o principal diferencial nosso é o entendimento do negócio, que a gente não é só desenvolvedor, não é só técnico. A gente procura, antes de colocar qualquer código ali no editor e tudo mais, a gente foca em primeiro entender o que o cliente precisa. Adianta nada eu fazer um código bem estruturado, uma tecnologia à frente do seu tempo, mas sem atender de fato a dor dele, né? Então a gente foca muito mais no lado tecnológico e atrelado ao negócio do que só a tecnologia por si só. Quando de fato, ou se já aconteceu, enfim, que você constatou que o problema não era um sistema, era a operação em si do cliente? A gente teve alguns casos, mas acho que um próximo foi até um que ele fazia os cafés da manhã, né, para outras fábricas, né? Então, qual que era o problema? Não era só a tecnologia, era ele ter uma organização melhor de toda a cadeia de produção dele. Então, desde a aquisição de insumos, ter um controle bom do estoque. Chegou no ponto de fazer um pedido. Para onde que vai ir? De onde que aquele cliente vai encomendar, né? O que vai vir naquele pedido, a data que alterações que teve, né? Então, muito antes de levar isso para o código, a gente tinha que padronizar esses processos. Então, quando padronizou e levou isso para um sistema, tudo fluiu melhor. A opinião de vocês, pode ser um de cada vez. O que mais destrói uma empresa? Na minha opinião, sendo bem objetivo, falta de organização. Legal, Caio. Acho que eu concordo com o Léo nessa parte de falta de organização e eu acho que, no geral, previsibilidade ali, pensando em termos de gestão no geral. Eu concordo com as duas visões, porque está atrelado, né? É a organização com aquele planejamento, né? Então, você tem que ter um planejamento de tudo, você não precisa também ficar preso ao planejamento. Mas tem que ter um mínimo planejado para você também não dar um passo maior do que a perna ou qualquer problema que possa acontecer no futuro. E falando assim na área de contratações, o que a T4 prioriza? Uma parte técnica muito avançada ou uma cultura mesmo? E a personalidade da pessoa se enquadra ao time? Eu acho que cultura é o principal, é o nosso foco na contratação, porque tecnologia por tecnologia a gente ensina, a gente treina pessoas, a gente tem exemplos de N pessoas que não eram na área, a gente conseguiu moldar e desenvolver as pessoas que hoje são baita programadores, baita engenheiros, baita gestores de tecnologia. Tá? Então eu acho que o fit cultural pra gente é muito importante, cara, a gente é uma empresa jovem, temos tanto de estrutura quanto de equipe em si. Então a gente tem uma mentalidade muito acelerada, muito para frente, mas sempre prezando na questão de ser muito bom no que faz, trazer o melhor para nossos clientes. Então isso é o principal impacto em termos de cultura, porque no final tudo reflete a metodologia T4, a cultura T4. Então trazer alguém que faça fit com a empresa é mais importante, porque tecnologia por tecnologia a gente ensina, a gente treina, a pessoa vai ficar muito boa naquilo que faz. E não só isso, complementando, né? Para quem não conhece a T4, a gente tem desenvolvedores presenciais, e é uma coisa que é muito difícil hoje no mercado. Trazer a galera para o presencial. O desenvolvedor está acostumado a trabalhar home office. Então a gente está trazendo uma cultura muito forte para mudar isso, e acredito que todos os nossos devs aqui gostam de vir ali para o escritório. É um diferencial, né? No tempo que estourou o trabalho remoto, ainda mais desenvolvedor, né? Bastante empresa conseguiu fazer esse retorno, mas mesmo assim não conseguiu implementar uma cultura. A T4 já nasceu com o pessoal presencial e implementou uma cultura que o pessoal fala por si só, né? E na visão de vocês, qual a grande diferença de um bom profissional para se tornar um grande líder? Eu acho que de um bom profissional se tornar um grande líder é ele chegar no ponto dele perceber que ele não é mais o protagonista ali naquela história. Eu acho que um bom gestor, um bom líder, é aquele que sabe que o trabalho dele às vezes está atrás das cortinas. Talvez ninguém vai ver um bom líder como pessoa ali, mas vai ver uma boa liderança. Então, se você não vê a pessoa que está organizando tudo, quer dizer que o trabalho dela é bem feito. Não necessariamente essa pessoa tem um reconhecimento de ver ali ela, mas se tudo acontece certinho, é porque aquele líder, aquela pessoa conseguiu atingir o objetivo dela, de verdade. Para vocês, qual é o grande erro que um possível cliente pode cometer a pegar projeto, enfim,
construiu uma solução contra software house e não com a T4E. Falando da parte comercial, né? Eu lido muito mais. Eu olhei para você por isso. Tem muitos clientes que chegam até nós ali, tendo até experiências anteriores com outros projetos, outras empresas. E eu acredito que o principal erro é não avaliar a capacidade da empresa entender sobre a regra de negócio do projeto dela e simplesmente pelo preço. É o maior erro que a gente vê hoje em dia. É de fato aquela frase, barato sai caro, quando você escolhe o barato sem procurar antes, né? Sem ter um embasamento. Então, acho que esse é o principal erro aí dos nossos clientes. Dos nossos clientes, não, né? De quem não fecha com a T4E. Quem não fecha com a gente. Tá certo. E se estivesse começando hoje a empresa, Caio, o que você faria diferente? Complicado falar, porque a gente tá num patamar legal. Talvez se eu mudasse alguma coisa, ficaria pior. Não daria certo assim. Não daria certo. Então, mas eu acho que no início focar muito mais na parte de processos. Tá? Eu acho que quando você cresce estruturado é mais fácil de fazer as coisas, de delegar, de fazer qualquer outra coisa. Tá? Então acho que a parte de processo acho que é mais importante e delegar mais. Cara, quem é desenvolvedor sabe, se você quer fazer tudo. Tá? E a gente acaba esquecendo que o mais importante no final é a entrega. Então talvez delegar mais, deixar mais aberto, ouvir mais opiniões de outras pessoas no início. Eu acho que talvez a gente chegaria mais rápido onde a gente está hoje. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. E eu acho que é uma coisa principal, né? Quando a gente fala de sócio, fala de equipe, é ter pessoas diferentes. A gente sempre preza por ter uma equipe multidisciplinar. Por quê? Eu sou muito bom tecnicamente, o Rodrigo é muito bom tecnicamente, mas eu não sei vender. Eu não sou um cara comercial. A gente tem o Léo. Eu não sou muito bom de produto. A gente tem o Kaique. Então você ter pessoas que se complementem, que não sejam igual a você, eu acho que é uma das coisas mais importantes em termos de sociedade e de empresa. Não adianta nada todo mundo ser igual, porque o resultado vai ser igual no final. Então você tem pessoas que se complementem ali, cara, é o mais importante em termos de negócio. Já puxando um pouquinho do que você falou de crescimento, o que ninguém avisa sobre crescer, que a gente teve que aprender na prática. Eu acho que o pessoal sempre fala, quero que minha empresa seja grande, prospere, mas às vezes não tá nem pensando na consequência boa, né, que tem disso. Que é o quê? Você vai crescer, você vai chegar a um ponto em que você não vai estar mais acompanhando todo o processo. Talvez você vai estar numa parte só dele. E eu acho que o principal é você conseguir passar uma cultura, né, estruturar a sua empresa de uma forma que a pessoa que talvez você nem tem contato direto, ela consiga entender como que é a qualidade que você entrega, os seus valores, seus princípios, para que mesmo não sendo mais você ali, ela vai trazer o que você começou lá atrás, que é o que a T4 tem. A gente começou antes só nós 4 praticamente, e a gente conseguia controlar a qualidade. Mas pelo menos que outras pessoas estão no meio, o desafio é esse, você conseguir repassar aquilo que você começou. E o que mudou no perfil dos clientes, do começo da empresa para hoje? Eu acho que mudou muito o perfil dos clientes, mas antes disso, eu acho que o nosso perfil mudou. Então, a gente como T4, né, como setor comercial ali, que lida diretamente com novos clientes, passou a ter muito mais maturidade e profissionalismo. E na parte técnica, a gente passou a ter um time mais robusto para atender soluções maiores, né? Então, acho que o perfil do cliente da T4 parou de ser o perfil pessoa física que queria tirar alguma ideia do papel e passou a ser médias e grandes empresas aí que de fato têm desafios que querem automatizar uma operação ou ter mais eficiência na sua produção ou ter o controle ali de toda a produção em um sistema só. Então, passou a ser esse perfil. Qual é o jogo que a T4E está jogando hoje? Bom, eu acho que o Léo trouxe uns pontos importantes, que é a questão de enterprise, né, que a gente fala agora. A gente está num momento, eu acho que crescente. A gente tem N clientes ali, na verdade, de todos os tamanhos, posso dizer assim. Mas a gente veio para jogar jogo de gente grande, né? Então a gente tem um patamar de empresa que a gente quer atingir, a gente está atingindo, mas a nossa ideia é virar braço tecnológico de empresas gigantes. Então eu acho que a nossa ideia é expandir para nichos que a gente não atua no momento. Então tem N nichos ali, a gente pode falar petrolífero, aeronáutico, são coisas bem interessantes que a gente não atua ainda, mas que a gente está expandindo, e principalmente para o exterior. Então a T4 aí está com novidades de trazer um braço tecnológico fora do país, que eu acho que é importante. A gente tem muita demanda de países na parte da Europa ali, então Portugal, Espanha, a gente tem muita demanda, e muitos países sul-americanos, Uruguai, aqui próximo também Argentina. Então a gente está se expandindo de forma internacional, e nacionalmente a gente está focado muito em empresas maiores.
Tá? Então, sempre mantendo nossos clientes, nossos parceiros próximos, porque, queira ou não, é a base que sustenta a T4, que fez a T4 crescer, e é algo que a gente leva. Então, um parceiro nosso, dificilmente ele sai da T4, e dificilmente a T4 sai dele. Mesmo que a gente faça o repasse do time dele interno, a T4 tá ali como parceiro. Mas a ideia é essa, a gente tá expandindo internacionalmente, nacionalmente e focando em empresas maiores. E para quem tá começando, qual conselho você daria nessa área de software house? Cara, eu acho que a principal coisa é não ter medo de arriscar, porque uma software house você está criando coisas, né? Então você está criando um sistema, você está dando vida a uma ideia. E eu acho que o principal é não ter medo de arriscar e de testar coisas, né? Então, às vezes tem uma ferramenta nova, experimental, não sei se vai dar certo. Cara, vale a pena o teste, porque às vezes naquele teste ali você consegue achar algo que vai impulsionar, vai te dar mais controle, vai te dar mais produtividade, né? Então, não ter esse medo, né, de arriscar, e também uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, né, que quem tá começando é bom levar, que é sempre ter um planejamento bem feito ali, por mais que seja mínimo, mas sempre ter, porque a pior coisa é você crescer e chegar num ponto que você tá muito desorganizado ao ponto que você não consegue mais se encontrar. Então, seriam essas duas coisas. Complementando o que o Kaique disse, eu acredito que também não deve subestimar o poder de um processo comercial eficiente. A gente demorou muito tempo para estruturar um comercial na T4, a gente passou praticamente 2 anos ali vivendo a base de indicação, e eu acho que uma empresa nova deve olhar para o processo comercial, porque quem não vende quebra. Então, eu acho que é a base para começar a crescer e começar a ter estrutura. Quer que falar também? Não, acho que eu assino embaixo do que o Léo falou. Eu acho que vendas é o coração da empresa independente. Eu sou uma empresa de software. Beleza, você vende alguma coisa, você vende software. Então você precisa de um time comercial muito bem alinhado. E no nosso caso, a gente precisa ter um time comercial muito bom que inteira a tecnologia, que é o mais difícil. Então eu acho que, principalmente para empresas de tecnologia, software house no geral, você tem que ter um time comercial muito bom para conseguir crescer. Se tiver um time meia boca, você não cresce. E dependendo de indicação ou qualquer outro tipo de ferramenta ali que não necessariamente seja de forma mais ativa, você vai ter problema, você vai quebrar e você vai ter dificuldade para escalar isso. Por ser software personalizado, né, a dificuldade é maior. Muito mais complexo. Em todos os tipos de empresa, todos os ramos, várias variedades. A cada nova negociação é um novo contexto, é um novo projeto, é um novo nicho. Então a gente tem que, de fato, ir atrás, estudar, entender o negócio da empresa para conseguir expor isso com qualidade e mostrar que a gente entendeu o negócio dele. Então é totalmente diferente do que vender um produto que você consegue pegar, que é palpável, que você consegue mostrar para o cliente. A gente tem que fazer o cliente imaginar como vai ficar o produto final e ainda acreditar na nossa palavra de que a gente vai entregar de fato aquilo. Aquilo que ele queria. Super desafiador. Legal, legal. Isso que move também a T4. A T4 é diferenciada por isso, né? Sim, sem dúvidas. E a gente gosta de uns projetinhos diferentes. A gente gosta. E falando um pouco de inteligência artificial, né? Que aí todo mundo tá querendo usar em algum ponto. Enfim, a T4E usa no dia a dia? Você aproveita disso? Ou tem algumas críticas em cima? Como que tá? Eu falo que desde o meu time comercial, meu time de marketing, meu time de desenvolvimento, provavelmente a pessoa que ajuda a gente com a limpeza deve usar IA. Porque a gente usa pro dia a dia. Temos para desenvolvedor, puxando mais para minha área de tecnologia. É performance. A gente precisa, é muito mais fácil, é muito mais ágil, a gente precisa de ter IA para auxiliar em alguns trabalhos repetitivos, principalmente, e no auxílio de novos desenvolvedores. Então a gente consegue ter a nossa própria base de conhecimento ali, a gente pode brincar um Rodrigo ali personalizado ali no PC de cada um ali, para auxiliar novas pessoas e até para a gente brinca, né, que cultura você tem que passar de alguma forma. A gente consegue transmitir cultura em termos de código. Porque, queira ou não, a estrutura que a T4 traz em termos de tecnologia é muito voltado para a parte de código, estruturação ali em termos de sistema. Isso, queira ou não, é cultura e processo. Então a gente consegue trazer muito isso de forma interna com IA, no geral, com ferramentas de tecnologia. Mas assim, pensando em performance e de trazer muito mais desempenho para quem está atuando, eu acho que IA hoje em dia é inevitável. Tá? E o programador tem meio receio, né? Fala, não, a IA não faz bem igual eu. Cara, faça. Tá? Mas o ideal é que você saiba o que está fazendo. Eu acho que é o principal ponto que a gente traz aqui. A gente sempre encoraja todo mundo a utilizar a tecnologia o máximo que der, o máximo de desempenho que der. A gente até brinca, né? Hoje gastou $1.000 com chat GPT ou com qualquer plataforma. Pô, parabéns, tá usando. É isso que a gente quer. E principalmente para desenvolver novas tecnologias. Então hoje é muito mais fácil de validar, de trazer para os clientes algumas coisas com ferramentas que utilizam IA no geral. Eu acho que em termos de performance não tem comparativo. Eu há 10 anos atrás como desenvolvedor nem se compara a hoje. Claro, tem experiência, mas com IA, se eu tivesse há 10 anos atrás, eu acho que a discrepância de que uma pessoa, por exemplo, júnior consegue fazer hoje do que eu conseguia fazer lá atrás é totalmente diferente.
Tá, é discrepante. Então, Kaique, seguindo a linha que o Caio falou, a IA, então, é utilizada na T4 e potencializou os desenvolvedores. Muito, a gente sempre brinca aqui até que a IA ajudou a nivelar um pouco até os níveis dos programadores, né? Então você consegue, até mesmo a pessoa que está no começo de carreira aprendendo, ela consegue ter um aprendizado muito mais acelerado, se saber utilizar corretamente, é claro, e ela consegue extrair muito mais do dia a dia dela. Então, às vezes, algo que você ia perder muito tempo, às vezes fazer algo simples, a IA te auxilia e você consegue até fazer algo melhor. Porque aí sobra tempo de você estar muito focado na parte técnica e sobra tempo para você ter a parte criativa. Sobra tempo para você pensar no negócio. Então, você consegue direcionar muito mais a ferramenta a fazer aquela parte que é braçal e você poder focar no que é importante, que é o que vai solucionar a dor do cliente. Que é o quê? Você entender do negócio, você entender dos processos. Então, ela ajuda nesse sentido. É um recado para as empresas de tecnologia, né? Usem IA, você vai potencializar seu time, tanto comercial como os devs. Usa sem medo, que dá resultado. Bom, agora o Rodrigo só perguntou. Então não respondeu nada. Agora vamos extrair um pouco de informação sua também. Vamos lá. Como que foi sair do mercado financeiro? Então você trabalhou muito na parte de criptomoeda, a parte do mercado financeiro no geral, para gerenciar equipes de tecnologia para nichos totalmente distintos e fazer aquilo que é diferente, né? Uma coisa é você ser dev, outra coisa é você ser gestor de desenvolvedores. Como que foi essa transição de sair do mercado ali que teoricamente era um mercado seguro, né? Pô, desenvolvedor num banco ali é tranquilo. Sim. Como que foi sair do CLT ali, que a gente brinca, né? Que é uma delicinha do CLT ali, para vir gerenciar uma equipe e fazer tudo isso de forma ali autônoma e de forma teoricamente complexa, né? Porque a gente pegou uma empresa em crescimento com N desenvolvedores ali. Como que foi isso? No começo, eu trabalhava numa empresa de criptomoeda, que nem você disse, trabalhei em banco também, e cheguei ao cargo de especialista, já liderava um pouquinho o pessoal ali da equipe, mas nada muito amplo, né? Então era só dentro do escopo que eu tinha e liderava alguns desenvolvedores. Quando você arrisca, né? O empresário tem que arriscar, não tem como. Se não arriscar, tá fazendo errado. Arriscar, largar essa carreira para trás, né? Como se fosse há 10 anos, programador há 10 anos. Então, quando você sai desse conforto de ter aquele CLT, aquele salário, né, bom, o banco paga bem, e arrisca para ser um empresário, empreender, dá aquele friozinho na barriga, mas aquele friozinho na barriga bom. Eu acho que todo empresário tem isso, e é isso que move a gente a cada vez crescer mais. Mudar de cidade, para quem não sabe, era de São Paulo, para Sorocaba. A empresa é em Votorantim, né? Votorantim é perto de Sorocaba. Então foi um desafio muito grande, mas alinhei com a minha família, confiava no que a gente estava fazendo, que a T4 estava num rumo, né, num crescimento expansivo assim, e injetar mais energia ali na equipe, liderar pessoas. Hoje a gente tem N desenvolvedores de diversos perfis e criou uma casca para mim, né? Essas experiências criaram uma casca que consigo utilizar hoje e aprendendo todo dia, né? Evoluindo e crescendo junto. Rodrigo, eu tenho uma dúvida. Quando foi que você sentiu que a T4 de fato ia dar certo e que de fato ela estava começando a crescer? Em que momento, assim? Quando a gente começou a pegar diversas... Antes era só indicação, né? Então, você falou, no começo era mais aquele contato de indicação, tudo mais. Quando a gente estruturou o comercial e começou a vir diversos projetos, já falei, não, tá tracionando. E eu preciso estar com energia para atender toda essa demanda e a expectativa do time. Então foi aí que eu falei, não, vamos virar a chave, vamos virar tudo. Falei com a minha esposa, vamos mudar de cidade, tá tudo bem, tudo, vamos arriscar, eu tenho certeza que vai dar certo. Para quem não sabe, a T4 ela teve um crescimento exponencial, assim, mas no início a gente demorou um pouquinho para tracionar. A gente passou 2 anos ali, basicamente eu e o Kaique estando full time na operação. Depois veio o Caio, depois o Rodrigo, e aí passou os 4 sócios a estarem full ali, de fato, botando energia na empresa. E aí é esse momento que o Rodrigo falou agora, que começou a sentir que dá certo. Que dá certo. E como foi ter o primeiro funcionário? O primeiro colaborador? Cara, o primeiro colaborador foi um programador que a gente teve, né? E a gente, como dev, a gente sempre pensa em fazer do nosso jeito. O maior desafio foi esse, né? Será que ele vai fazer igual eu faço, igual o Caio faz? Que a gente trabalhou junto, então a gente tem uma linha de raciocínio parecida, né? Mas não, o maior desafio é esse, você entender que as pessoas podem fazer de outra forma e obter resultados iguais ou melhores que você. Essa foi o
grande, assim, desafio, né, na primeira contratação. E aquela responsabilidade, né? Pô, agora tem uma vida. Agora tem uma vida, que tem família, que tem muita coisa por trás que a gente tem que honrar e tem que estar comprometido com ele. E foi desafiador gerir pessoas? Teve que ter estudo? Como é que funcionou esse processo? Sim. Todos os meus estudos, assim, formais, assim, foram na área de tecnologia, né? Ensino médio, fiz técnico, fiz faculdade, fiz MBA, tudo na área de tecnologia. Gestão de pessoas foi autodidata mesmo. Vendo curso na internet, lendo livro, tentando ser o melhor. Com experiência também do mercado, né? Que a gente tenta ser o que deu certo e tenta não ser o que a gente sabe que a gente não gostou, que deu errado ali, né? Então foi um desafio. Vou aproveitar esse ponto que você trouxe da questão de estudo, toda essa parte de diploma, essa parte formal. Você contrataria um desenvolvedor que não tem a formação acadêmica para a área? Com certeza, contratamos. Nosso time tem um pessoal que não tem essa formação, porque o que importa é a experiência que ele tem de vida, a cultura que a gente, né, destacou aqui, e também ser autodidata. Às vezes um cara que não fez faculdade consegue evoluir muito mais do que aquele que fez uma faculdade. Ainda mais na área de programação, né? Falando mais na área de dev, e conheço desenvolvedores excelentes. Tem formação na área administrativa, contábil, enfim. E isso agregou muito na hora de desenvolver. Somente software personalizado, que a gente faz, vem muita demanda, né, de RP, gerenciamento de empresas, então toda essa bagagem ajuda muito. Por exemplo, tem um colaborador nosso, né, que era controlador de acesso, mas o rapaz era muito esforçado, estudou bastante. Ele, né, trabalhava no prédio que a gente estava antes, pediu uma oportunidade. A gente, né, tem um feeling, a gente sente quando a pessoa, né? E hoje ele tá voando aí com a gente, tocando projeto. Inclusive, acontece com frequência, né? A gente pegar essa pessoa que às vezes não tem tanto um embasamento tecnológico forte, não tem uma faculdade na área de TI, mas ele tem experiências prévias em várias outras coisas, várias outras áreas. Porque a gente atende diversos nichos e isso vai ajudar em algum momento. Exato, muito, né? Exato. Até o pessoal que faz a transição de carreira é muito bom pra gente. Tem gente na equipe que trabalha na área de logística, na área de consórcio, enfim, diversas áreas que agregam muito na hora que a gente vai desenvolver um sistema, assim. Exato. E eu acho também muito mais fácil a comunicação com o cliente, né? Porque a gente fala, a gente até brinca, né? O desenvolvedor que vem de berço com desenvolvimento, a gente até brinca que, pô, ele não sofreu nada. Ele só trabalhou na área, no ar-condicionado, no PC, home office, ele tá tranquilo. Mas quando a gente pega alguém que transicionou de carreira, por exemplo, pô, o cara veio da logística, o Léo que era da estoquista, por exemplo, pô, esse cara sofreu, ele sabe como ele dá valor no que é diferente, né, do que você sai do realmente do braçal ali, do algo pesado e vem pra parte de tecnologia ali, você vê que é totalmente diferente. E você consegue falar a língua do cliente, porque às vezes, pô, você tem formação de logística também, além da parte de tecnologia. Quando a gente pega um projeto de logística, por exemplo, eu sei conversar com a pessoa, eu sei como funciona o dia a dia da logística, sei como funciona a parte operacional da empresa em si. Então é muito mais fácil eu propor tecnologia. E isso eu acho que é algo interessante que a gente gosta, né? De pegar pessoas que vieram de nichos totalmente distintos da área de tecnologia, porque elas conseguem agregar de forma paralela à tecnologia ali muita experiência. Então é comum, né? Tem um projeto que vai fazer X coisa. Quem já fez algo parecido? Eu trabalhei com tal coisa, vamos pro projeto comigo. Então a gente costuma fazer esse match, né, entre conhecimento externo, tecnologia, com os negócios que a gente tem. Eu acho que é legal a gente trazer alguns pontos, acho que aí que tem bastante exemplo disso na equipe aqui, né? Que a gente fala assim, parte técnica é fácil você moldar e ensinar. A questão é você ensinar regra de negócios, outras coisas para uma pessoa é difícil. Isso vem muito do que ela viveu. E eu falo por nós aqui mesmo, ou até mesmo por mim. Eu sempre estive inserido no mercado de tecnologia, só que era hardware, tipo controlar a peça, montar computador. Isso, pensando em programação, tem muito programador que às vezes nem sabe como um computador funciona. Principalmente hoje em dia, mudou muito. Verdade. Eu lembro que na época que eu fazia curso, você tinha um módulo do curso ali que era montar um computador. Você entende a lógica. Às vezes dá um problema na programação que é um erro de tal coisa. Às vezes é coisa de hardware. E você ter essa bagagem colabora muito. Que nem a gente tem um colaborador nosso que ele, pelo menos, veio da parte de ar-condicionados, por exemplo. Então, quando envolve a questão de conhecer, às vezes, uma questão de fazer automação, trabalhar com IoT, beleza, ele pode não saber tecnicamente como um protocolo ali vai funcionar, mas ele sabe que se tal função não está acontecendo, talvez não é só código, talvez tenha alguma especificidade ali que ajuda. Então ter essa bagagem de outras áreas, com certeza, assim, é o que dá o diferencial do colaborador aqui na T4, com certeza. Inclusive, um gancho importante, queria saber a opinião de vocês. É importante o programador saber se comunicar bem?
Porque a gente tem a visão do mercado que programador é aquele cara que vai ficar de moletom, Ele, capuz a tela e acabou, a né? tela. O que vocês acham sobre isso? Começa aí, Rodrigo. Eu acho que a carreira na tecnologia, assim, de desenvolvedor é em Y, né? Alguns falam em W, enfim. Eu acho que é em Y. O cara vai muito pro lado de especialista, que é um cara que não consegue desenvolver muito bem, tem uma base muito boa de programação, mas ele não desenvolve muito o lado de relação com pessoas, comunicativo e tudo mais. E tem um lado de gerenciamento, que ali é outro lado do Y, né? Que é a pessoa mais comunicativa, não que ela não seja boa tecnicamente, mas ela tem um lado mais comunicativo e ajuda muito, né? Pra equipe, um cara desse. O que você acha, Kaique? A comunicação acho que é essencial, acho que não tem como, porque tem que pensar que no final é uma equipe. Então, igual o Caio comentou no começo, né? Eu não sou bom em alguma coisa, mas com certeza alguém na minha equipe que é. E você ter essa facilidade na comunicação ajuda até na resolução de problema. Às vezes você tá preso num problema ali no código, cara, se você tivesse perguntado pro cara ali, como que faz isso aqui? Em 5 minutos resolvia. Às vezes ficou batendo a cabeça, tentando resolver sozinho, não adianta. Então ter esse orgulho, então se fechar, ser muito restrito, não vale a pena. Você ter essa comunicação de conversar com a pessoa, poder dialogar, você traz mais soluções e até consegue encontrar esses problemas que também não estava enxergando, né? Então ter essa comunicação... Uma dúvida agora pro Caio. Um cara muito bom tecnicamente que não se comunica ou um cara mediano que sabe falar bem? Putz. Depende muito, tá? Eu acho que a gente tem 2 cenários. Ambos os cenários são treináveis, tá? Claro, eu acho que a comunicação é mais difícil. Eu acho que é muito mais fácil eu ensinar de forma técnica, a pessoa aprender tecnicamente ali algo especificamente de parte de tecnologia, do que eu transformar a pessoa num bom comunicador, tá? Mas hoje eu prefiro um bom comunicador, tá? Pensando em termos de negócio mesmo. Porque, queira ou não, o nosso negócio está muito envolvido com diálogo com o cliente. Mas a gente tem ambos perfis, tá? Eu acho que é importante. Eu acho que até para os desenvolvedores, cara, eu acho que é algo importante. Cara, desenvolva uma comunicação. É muito importante. O que eu ouvi de desenvolvedor bom, que não conseguiu crescer na carreira, ou que perdeu um cargo ali só por não saber se comunicar, é piada, tá? A gente viu muita coisa. Pô, o que eu vi de gente sair em layoff, que as pessoas que eu, falava, cara, esse cara é muito bom tecnicamente, não tem como ele sair. E ele saiu, e ficou pessoas que eram infinitamente piores em termos de tecnologia, mas ficaram porque sabiam se comunicar, sabiam conversar, tem aquela troca, né? O pessoal sabe, quem é de empresa sabe como que funciona. Ficarem nesse processo de layoff é piada. Você vai falar, pô, é um problema de gestão. Sim, exato, é um problema de gestão. Mas a gente brinca, né? Quem não é visto não é lembrado. Você pode fazer um monte de coisa, resolver um monte de tarefa. Mas no final, a pessoa vai, quando é da decisão, quem fica e quem sai, a pessoa vai ficar sempre com aquela que tem uma melhor convivência, aquela conversa mais, aquela que dialoga mais, né? Isso é instinto humano, tá? Então eu acho que é algo importante de ter em termos de skill mesmo, soft skill ali pro desenvolvedor. Um tema um pouco polêmico aqui, já puxando um pouquinho para T4, né? T4 tem, se não me engano, 40% de desenvolvedoras, né, mulher. Exato. Como você vê essa parte no mercado? Ainda tá precária, tá evoluindo, as empresas estão conseguindo ainda? Acho que hoje melhorou bastante, né? Se eu pegar na minha turma, quando eu me formei, eu acho que tinha uma mulher só se formando, tá? Então era 40 pessoas. E, cara, eu acho que que o mercado é complexo para as mulheres, mas dos desenvolvedores que eu conheci, no geral, tá? Ali pensaram nos 3 melhores, acho que 2 eram mulheres. Tá? A gente até brinca assim, fala, pô, não tem mulher programadora boa. Cara, já tive exemplos de, no geral, tecnologia, pra mim, mulher se dá muito bem. Desenvolvedora, gestora, parte de PM, PO, Scrum. Então, cara, eu acho que faz falta. E a gente só vê que faz falta quando realmente você conhece 1 ou 2 ou 3 que é muito boa. Assim, não tem muito mulher melhor na área de tecnologia, que você não vê muito. Então isso... E todas que tem são melhores que os homens, na maioria dos casos, tá, pessoal? Pros exemplos que eu tive, na maioria dos casos, as mulheres da tecnologia eram muito melhores do que os homens ali. Principalmente na parte da organização, que é o principal. Eu acho que essa questão da mulher nesse mercado de tecnologia, a gente sentiu muito quando a gente começou a moldar a nossa equipe de colaboradores. Enquanto no começo a gente, por realmente se fazer processo acabar vindo, tava só homem. Quando começamos a colocar as mulheres no time, cara, foi uma mudança, porque o pessoal acabou puxando eles também. Puxa o pessoal a ser mais organizado, puxa o pessoal a, por exemplo, coisa boba, organizar o card lá do Gira, entendeu? O pessoal fazia ali, não sei o que, depois eu escrevo ali. Não, pô, chegou a pessoa pela primeira vez, ali ela anotou tudo, descreveu tudo, trouxe uma organização que, cara, é o que a gente sempre fala.
você pode até fazer palavras para convencer, mas o exemplo arrasta. Então, quando via uma pessoa se organizando, todo mundo ia puxado junto, entendeu? Metodologia ágil, o que você acha? Usa Scrum na risca ali ou dá aquela... Putz, eu como desenvolvedor, eu gosto. Hoje, como empresário, eu prefiro muito mais, né? Pra gestão, funciona muito bem. Como desenvolvedor, eu não gostava muito, não. A gente achava que era só pra encher linguiça, que a gente fala, não, vamos escrever carne, não. Mas, cara, depois que você tá do outro lado, né? Agora fazendo o advogado do diabo, do lado do PM, do Scrum Master ali, cara, tem que fazer. Não digo seguir a risca também, porque tem cenários e cenários. Mas, cara, tem uma gestão ali principalmente de board, né? Que a gente fala cara, tem que ter. Não dá pra você estruturar, não dá pra você entregar um projeto complexo sem ter essa gestão. É inviável, tá? Então é algo que tem que ter, não necessariamente precisa ser metodologia ágil, mas até uma organização básica ali em termos de gestão de tarefas, o que cada um tá fazendo, principalmente pra você ter um roadmap. Quando a gente trabalha com desenvolvimento de software pra terceiros, pra outras empresas, a pessoa do outro lado, ela quer saber o que tá acontecendo. Ela quer ver o que tá acontecendo. Ela quer saber quanto tempo você gastou pra fazer isso. Ela quer saber por que deu problema nisso e não naquilo. Por que você demorou para comunicar essa pessoa. Então, ter essa visão ali, não só para o desenvolvedor, mas também para a pessoa que é contratante, teoricamente, ali, eu acho que é importante. E, nesse caso, a metodologia ágil para a gente ajuda muito. Tá? Então, não é algo que a gente segue à risca, todos os hits que a gente fala, mas é algo que funciona muito bem para a gente. Na parte comercial, Léo, tem um CRM, como que organiza lá? Ixi, rapaz, a gente tem ferramenta, hein? Hoje o nosso time comercial é bem enxuto, né? Basicamente 2 pessoas aí e o restante é time de marketing, time de publicidade. Nosso time comercial usa algumas ferramentas hoje para organização do atendimento do WhatsApp, organização desses leads. A gente gosta muito de automatizar as coisas, então o cara entrou no nosso site, se cadastrou, automaticamente ele já recebe uma mensagem, já recebe um e-mail, já cai no nosso CRM, já notifica o nosso atendente, e aí a gente vai seguindo. Aí tem várias ferramentas, inclusive a parte de IA também. Até chegar na reunião, marcar a reunião com o cliente e entender o projeto. Legal. Essa parte de entender o projeto. Uma reunião basta? Tem mais de uma? Visita a operação? Como que faz? Tem um pouquinho de tudo, são casos e casos. Geralmente nosso processo se dá em 3 reuniões, né? Uma primeira para conhecer mais sobre o indivíduo que está na frente daquela organização, na frente daquela empresa. A segunda reunião a gente já traz mais um ponto mais técnico, entendendo mais a fundo o projeto. E na terceira reunião, de fato, a gente vem com uma proposta comercial, apresentando para o nosso possível cliente se a gente de fato entendeu o projeto dele. E aí a gente segue esse caso fechado, né? Tem um ponto legal que eu quero puxar aqui, que às vezes as pessoas que entram em contato com a gente acham que é soberba, né? Porque, queira ou não, hoje a gente consegue escolher cliente. Né? Então, eu acho que é uma coisa interessante. Né? Principalmente pro Léo, porque é a parte comercial, né? Sim. Como é que a gente faz o filtro de projetos hoje, né? Porque todo dia chega várias pessoas de vários nichos, de vários segmentos, coisas normais, coisas malucas, coisas também diferentes. Como que a T4 faz esse filtro? Só pra você explicar pro pessoal hoje como funciona isso. Tá. Muita gente deve pensar que o primeiro ponto é saber se o cliente consegue pagar aquilo, né? Mas na T4 não. A gente segue uma linha um pouquinho diferente, assim. A gente primeiro analisa o que é o escopo do projeto desse cliente. Então, se de fato ele acredita na ideia dele, se de fato ele tem vontade de tirar aquela ideia do papel e se ele quer fazer aquilo acontecer, né? E aí depois a gente entra em outros critérios ali do mercado, como se ele tem potencial para pagar aquilo, qual é a urgência que ele quer ter aquilo no mercado. Então a gente tem um pouquinho desse feeling aí, mas tudo começa entendendo quem é o cliente e se ele quer de fato tirar aquela ideia, se ele acredita naquela ideia, porque a gente só entra em projetos que a gente de fato acredita que vão dar certo. Legal. É importante trazer esse ponto de falar que a gente acredita se vai dar certo ou não, porque, queira ou não, a gente não faz só por fazer mais um projeto, por causa de grana ou qualquer outra coisa. Porque no final, nosso nome está em jogo, nossa reputação está em jogo, e o que a gente constrói é para construir parceiros, né? E eu acho que é legal, acho que o Kaique pode trazer até alguns pontos, né? Que é legal a gente ver uma ideia virar um produto. Eu acho que ninguém mais apto a falar isso do que o Kaique, que é nosso design de produto. Como que funciona isso? Como que é ver, sei lá, uma ideia que iniciou de um jeito, daqui, sei lá, X meses, tá no mercado, tá sendo utilizada? Como que funciona isso? Eu acho que a principal coisa que é mais legal nesse processo todo é como ela muda do começo ali até chegar no final. Porque às vezes ali no começo do projeto, conversando sobre como vai ser,
a pessoa tem uma ideia bem definida na cabeça dela. Às vezes o cara já chega até com um desenhado, já chegou o cliente com uma lousa ali que mostrava como ele queria ter cada coisa. Só que quando você vai levar isso para o sistema, você tem às vezes limitações, às vezes por conta do contexto, ou você tem detalhes que precisam ser seguidos porque o mercado que ele está se inserindo já é acostumado daquele jeito, e você está fazendo leves alterações. E nesse processo de leves alterações, às vezes surge um novo produto. Às vezes algo que começou de um jeito, quando vai ser entregue no final, virou realmente algo muito mais refinado, que você às vezes nem reconhece como ele era no começo. Então, a principal coisa que eu acho legal é isso, é essa metamorfose que acontece ali, de uma ideia que começa muito na teoria, quando ela vira prática, realmente vira uma solução que até o cliente fala, olha, eu esperava que ia dar certo, só não esperava que ia ser tão bom quanto de fato ficou. Né? Então, essa é a maior satisfação que tem. Uma dúvida aqui pro Caio ou pro Rodrigo. Como que a T4 lida com esses projetos que o Kaique mencionou, que começam de um jeito, mas acaba sofrendo uma mutação no meio do projeto? Como que a gente lida com mudanças ao longo do projeto? Bom, acho que tem alguns cenários, né? A gente tem mudanças que são necessárias, como o Kaique falou, às vezes mudou alguma coisa no mercado, e isso é importante de ter uma empresa que trabalha com tecnologia sob medida, porque você vai lançar um produto tem que ter fit com o mercado, às vezes você perde o time. Então a ideia de ter uma empresa que faça isso customizado igual a T4 é de você conseguir ter essa flexibilidade, né? Mas cara, é engraçado, a gente tem, posso até puxar depois alguns exemplos, mas tem cliente que começou de um jeito e 12 meses depois era totalmente outra coisa. Eu acho que tem brinco, depois eu vou até mandar um abraço pro nosso amigo aí, o Anderson, que a gente até brinca, a gente tem uns fluxogramas desenhados. Daí a gente olha hoje pra trás e fala, cara, não tem nada a ver com o que tá hoje. Se a gente tivesse que fazer isso de novo, vai ter, por exemplo, mais 30, 40 páginas de como tá o sistema hoje. Mas isso é legal, porque você consegue ver como que era a sua ancoragem anteriormente, pensando em termos de sistema, e ver como que ele evoluiu. Então a gente brinca que depois do processo de desenvolvimento com a T4 ali, quando a pessoa contrata a gente e tem a entrega ali, a pessoa vira um gestor de tecnologia, porque ela acaba aprendendo muita coisa. E é interessante isso, né? Porque a pessoa acha que, muita gente acha que desenvolver um software, você contratar uma empresa, pagar e aquilo ali. Daqui a pouco o meu software sai, tá pronto, eu lanço. Mas não, tem todo um trabalho entre contratante e contratada para desenvolver um sistema que faz sentido para aquela pessoa. E eu acho que isso é interessante. Se o Rodrigo quiser até complementar, na questão de como funciona a mente da pessoa durante todo o processo de desenvolvimento de software. Como faz todas essas mudanças, né? Porque a pessoa ela começa a entender. Depois ela começa a entender e fala, agora eu quero mais coisa, agora eu quero mudar. Como que é isso pra você, Rodrigo? Principalmente na parte de gestão do time, né? Porque qualquer mudança, quem vai ter que distribuir pro time é você. O impacto vai pro time. Bom, a gente sempre deixa bem claro que as mudanças podem ser pontuadas ao longo do projeto. Tem mudanças que são realmente pertinentes, né? A gente fala, não, tem que evoluir com o mercado. A gente criar uma solução, vamos dizer, de, 6 meses... Aí no 4º mês já tá obsoleto o que você fez e você vai lançar um produto já atrasado. Não tem como, né? Então tem mudanças que são muito bem-vindas. A gente tenta entender com todo mundo, né? Pega o time técnico, pega o time de gerenciamento ali de projeto, fala, ó, essas mudanças são necessárias e essas daqui a gente pode colocar no roadmap um pouco mais pra frente, numa segunda fase, em um outro momento. Mas a gente tem que se adequar ao mercado. Que nem o Caio falou, a gente não pega um projeto, entrega aquilo e pronto. A gente entende o cliente, vira aquele parceiro mesmo e a gente vai evoluindo com ele. E muitos clientes continuam criando soluções novas ou começam e para? Como que é? Muitos clientes continuam criando soluções novas. E é bom, né? A gente gosta dessa inovação, força a gente também a estar sempre atualizado no mercado em diversas áreas, né? Como são softwares diversos, aplicativos diversos, faz bem pro time, oxigena, né, a equipe, para sempre estar buscando, sempre estar puxando mais estudo e mais entrega e criando mais bagagem para todo mundo. Sim. O que eu acho legal é que tem muitos projetos que passam, né, pelo comercial, pela frente comercial, a gente vende ali, conclui o processo comercial, e aí o nosso time toca o projeto e depois tem continuidade, né? A gente vê que o projeto tá dando certo, que o cliente quer investir mais, quer continuar o projeto dele e ver evoluindo. Como que é para você essa sensação de, fiz o produto dele, eu fiz o sistema que move a empresa desse cliente e tá funcionando, é como se fosse um filho, como que é? Na parte de gestão é ótimo, e o desenvolvedor mais ainda, né? Que ele vê, nossa, o que eu criei, meu filho nasceu, né? Eles ficam, né? Meu filho nasceu. Tem alguém utilizando, é útil para alguém, tá fazendo, tá otimizando uma empresa, uma operação, enfim. É bem gratificante. E tem essa parte ainda que quando o cliente
volta, fala, ó, legal, gostei, agora quero mais. Fala, nossa, então a gente fez o trabalho muito bem feito, deu certo. E tem vários casos, né? A gente fala que praticamente, percentual não vou lembrar, mas muitos clientes continuam com a gente desde o primeiro start, né? Pelo menos uns 70%. 70%, né? 70% dos clientes que começaram no projeto conseguiram, né, integrar e continuar com a gente. Caio, que tipo de projeto que você ainda não desenvolveu na T4 que você tem vontade de fazer? Putz. Acho que é uma coisa que o Rodrigo vai se identificar, porque ele tem formação. Acho que games, a gente não fez nada relacionado a games ainda. Eu acho que a gente gosta, acho que é algo interessante. Eu trouxe alguns nichos que a gente não trabalhou ainda, a parte petrolífera, aeronáutica. Eu acho que são nichos muito desafiadores, tecnicamente falando. Cara, você tem que ter uma experiência muito, muito grande ali, tanto na parte de tecnologia quanto na parte de eletrônica, engenharia no geral. Mas eu acho que, pensando assim, acho que games é algo bem interessante. Não é nosso foco, agora focar nisso em termos de crescimento. Mas eu acho que é algo desafiador que seria legal. E quando eu falo games, não tô falando de gamificação. Gamificação a gente já trabalhou bastante. Eu digo realmente desenvolver um jogo. Colocar parte de roteiro, audiovisual, toda essa parte assim, eu acho que seria bem interessante. Aí eu acho que é legal. Então, se você quiser desenvolver um jogo, a T4 tá aceitando esse desafio. Boa. Bom, a gente caminhando pro nosso encerramento aqui. Com base nessa conversa, essa troca de ideia que a gente teve, qual dica você daria para as pessoas que estão assistindo? Uma dica que eu posso deixar para quem está assistindo aí é que não tenha medo de inovar e não tenha medo de arriscar o que você for fazer. Porque antes você ter uma ideia que você testou e pode ter fracassado do que você viver a vida inteira pensando o que poderia ter sido. Isso não tem arrependimento maior na sua vida. Eu acho que é uma dica legal de se passar. Tecnologia serve para qualquer nicho. Acho que muita gente tem receio de falar, pra mim não serve. E a gente já pegou N nichos de projetos aqui, a gente sabe, tecnologia tem fit com qualquer nicho, qualquer mercado, com qualquer área. Eu acho que isso é importante. Uma dica que eu posso passar, eu acho que eu gosto de falar muito mais com o empresário, é não tenha medo de delegar as coisas. Então, começa a delegar a sua operação, começa a soltar mais as coisas e você vai ver o crescimento da sua empresa acontecer de uma maneira muito exponencial. Bom, minha dica serve para o dev, para o empresário, para qualquer pessoa. Usem tecnologia. Ela vai potencializar o seu dia a dia, o seu trabalho, as pessoas à sua volta. Usa sem problema nenhum, ela está aqui para te ajudar. Pessoal, estamos chegando no nosso encerramento aqui desse primeiro podcast. Queria agradecer demais o pessoal que está aqui na mesa. Valeu, foi muito bom. Pessoal, e fiquem ligados. Os próximos episódios vão ter muita novidade, convidados, o pessoal que fez esse projeto com a gente. Então não percam e segue a gente. Vamos lá. Valeu, pessoal. Valeu.